Fala, curiosos, eu sou o Jean, tô aqui com o Hélio. Salve, pessoal. E você está no Curiosos S.A., o seu canal de investigação sobrenatural. Estamos aqui dentro da Assombrosa, aproveitando o dia de hoje para conversar um pouco com vocês. Vocês estão ouvindo aí um barulho paralelo? É o necrofone que está ligado, caso os espíritos queiram se manifestar, né? Dizer alguma coisa sobre o assunto que a gente vai falar. E o assunto de hoje, Hélio, é um assunto bastante complicado de se falar também, mas é interessante que as pessoas entendam. Partindo da frase que você mesmo sempre diz, e que está, acho que no livro dos médiuns ou dos espíritos, que existem espíritos em todos os lugares. Está no livro dos espíritos, também está no livro do Evangelho, né? Então, tanto no Evangelho quanto no livro dos espíritos, você vai ouvir essa frase, que existem espíritos em todos os lugares. Por isso que a gente vai em todo tipo de lugar, em todos os horários. Por quê? Para buscar encontrar esses espíritos que estão aí perdidos, algumas vezes aprisionados e outras vezes, como você sempre diz, nem sabem, né? Nem sabe o que aconteceu. Nem sabem que estão, né, mortos. Então, pessoal, o que eu quero conversar com o Hélio hoje é o seguinte. Antes de iniciar o Curiosos S.A., lá atrás, eu tinha muito medo de qualquer coisa que eu percebesse do mundo espiritual, é claro. Hoje, não é que não tenha medo, Hélio, mas eu já tenho o entendimento. E como que as pessoas podem fazer, Hélio, para adquirir esse entendimento e perder um pouco dessa sensação de medo, de pavor? Na verdade, o espírito não é um ser sobrenatural, né? Ele foi taxado como um ser sobrenatural, mas não é. Na verdade, ele é natural. Somos nós, né? Somos nós mesmos. Só as condições de momento são diferentes, o encarnado e o desencarnado. O espírito desencarnado, ele tem a mesma consciência que a gente tem. Ele sente também os menos evoluídos, sente sensações de frio, medo, ansiedade, deseja sexo, a álcool, a drogas. Então tudo ele tem, igual quando ele estava vivo. Os superiores não, os superiores já são espíritos que já deixaram, eles não têm mais fome, não têm mais sede, não têm mais desejo a sexo, não têm mais desejo a nada, eles são superiores. Mas esses já não ficam vagando por não aí, ficam né? Vagando. Dificilmente a gente encontra. Agora, os espíritos que vagam por aí são aqueles espíritos menos evoluídos. Eles vagam, eles estão bem perdidos, às vezes eles não têm consciência do estado que eles estão. Porque às vezes a pessoa morre ali, ela morre, como se diz antigamente, morre de repente, né? E a pessoa simplesmente dorme e acorda. E ela não sabe se ela está viva ou morta, porque ela não consegue ter a visão do mundo espiritual ainda. Precisa de alguém ou alguma coisa superior, alguma energia superior, avisar ela, né? Dar aquele estalo, né? Que ela morreu e que ela não precisa ficar vagando. Mas há espíritos também que sabem que morreram, que estão vagando e eles querem vagar, eles não querem sair daquela vida. Porque existe todo um mundo espiritual assim que a gente nem imagina. Existem grupos de espíritos que vagam, existem gangues de espíritos maus. E como existe comunidade de espíritos bons. E esses espíritos maus que ficam vagando em bandos, eles aprisionam alguns mais assim, que não tem muito entendimento. Eles levam assim como escravo mesmo. E geralmente o que eles fazem? Eles fazem espírito escravizado prejudicar as pessoas. Que nem eles falam, o fulano tá com encosto. Geralmente é um espírito mais sim, inteligente, que tem um conhecimento maior, só que é um espírito mau ali, um espírito de uma pessoa que foi mal, né? Um espírito, não se diz ruim. Ele faz um espírito que não tem muito conhecimento prejudicar outra pessoa. Um sofredor. Tem espíritos que ficam chorando, porque ele não sabe, ele tem aquela consciência que morreu, mas ele fica preocupado no filho que ficou, no dinheiro que ficou, então ele fica ali chorando sem parar, ele não para de chorar, porque ele tá ali, ele é um sofredor, ele fica sofrendo sempre, ele não para, ele fica ali direto.
E aqueles espíritos, velho, que ficam repetindo as suas atividades como se ainda estivessem vivos? Porque às vezes ele tá tão acostumado, para ele é tão importante fazer aquela tarefa que ele continua fazendo depois de morto. Mas isso é ruim para ele e é ruim para as pessoas que ficaram naquele lugar. É ruim porque ele fica atrasando a evolução dele. Ele fica ali parado. E não tem ninguém. Depende dele, depende de partir dele sair daquela condição. Os espíritos superiores ficam ali soprando constantemente, né? Como se soprasse no ouvido esse espírito para ele despertar. Mas ele está tão ali fechado ali na consciência dele que ele não consegue. Sim, é como se fosse uma doença, né? É por isso que fala que é bom rezar pela alma de uma pessoa, porque às vezes você rezando, ela consegue tomar aquela consciência e Você despertar. consegue, através da energia da oração, ajudar esse espírito. É bem complicado, porque, pessoal, a gente vai nos lugares procurar espíritos, não é para brincar com isso, é justamente para tentar levar esse tipo de consciência através da comunicação que a gente faz, né? E a gente sabe que nós temos os nossos mentores, né? Nós temos os nossos guias da Umbanda, temos aí essas entidades de luz que, se for o caso, vão interceder naquela situação, né? Em muitas situações, a gente já percebeu que não adiantava interferir. Não, eles estão com a consciência tão ali presa que não adianta, eles querem ficar. Porque às vezes o espírito ficar num determinado lugar é prazeroso, ele está feliz ali. Então nem sempre ele está infeliz. Só que ele não vai evoluir, ele vai ficar ali parado no tempo, né? E principalmente se esse prazer dele está em lugar onde estão pessoas que ele gostava, ele também atrapalha essas pessoas. Atrapalha, porque ele acaba sugando a energia da pessoa que está ali viva, né? Sim. Hélio, o espírito, ele consegue se comunicar com a gente através de sonho? Consegue, através de sonho, transmissão de pensamento. A maior parte é transmissão de pensamento, mas por sonho também. E quando a gente dorme, nosso espírito ele sai do corpo, ele vai passear. Eu já ouvi isso? Ele vai passear, como se diz, passear assim no meio termo. Ele pode ir dar uma volta pela cidade, ele pode ser levado que nem por espíritos bons para uma conscientização de um assunto que ele não é muito consciente. Ele pode ser levado também quando a pessoa assim é uma pessoa meio desgarrada, ela é levada pelos espíritos ruins, para lugares ruins, né? Ou antigos inimigos, né? Porque às vezes você tem inimigos de outras vidas que estão desencarnados. E eles vêm quando você está dormindo, sequestra teu espírito e leva para lugares ruins. Por isso você tem aquele pesadelo, você está num lugar feio, lugar... Sim. Tem muitos casos, aqueles sonhos assim, ruins, né? aqueles Que deixa a sonhos gente ruins, tenso, isso. né? Então eles passam assim durante o sonho e às vezes a gente parece que vai ficar preso naquele lugar, mas né, como a gente está vivo, como se diz, existe como se fosse uma ligação do corpo com o espírito. Então, em determinado momento ele volta. E é engraçado que os espíritos que vieram passar as mensagens para o Chico, para vários autores, né? Eles descrevem que os espíritos dos vivos têm um cordão de luz, como se fosse um cordão de luz. Eles falam que esse cordão é ligado ao corpo, né? Mas é tipo um cordãozinho assim, chacoalhando perto, assim, próximo ao corpo. Então eles falam que lá é vivo. Eles acabam percebendo, então. Tem um trecho lá do livro, o André Luiz, o mentor lá, o que estava acompanhando o André Luiz, fala pro André Luiz assim, ó, aquele lá é vivo, você tá vendo que tem aquele cordãozinho? Certo. Porque assim, a pessoa tá dormindo, ela sai, o espírito dela sai. Por isso tem que fazer boas orações antes de dormir, para ir para lugares bons, né? Para trair espíritos bons para buscar. Até para proteger, né? Proteger eles durante o sono. Aí já me falaram que quando a gente tem aquela sensação, a gente está dormindo e parece que a gente vai cair, aí a gente acorda, é porque o nosso espírito voltou repentinamente pro corpo. Voltou rápido, né? Voltou muito rápido e deu essa sensação de queda. É muito interessante. Então, pessoal, tá vendo como que o assunto é interessante, é complexo. Não dá pra gente falar tudo num vídeo só.
Então a gente vai encerrar esse assunto por aqui, mas já preparando para voltar com esse assunto e com outros assuntos para conversar com vocês aqui no Curiosos S.A. E vamos pedir, é claro, para que você curta o vídeo, se inscreva no canal, dê essa força aí para o Curiosos, apresente o canal para as pessoas, deixe o seu comentário, comenta o que vocês acham, o que vocês acreditam. A gente respeita todas as vertentes religiosas. A gente sabe que outras religiões que não são espirituais acreditam que a coisa ocorre de outra forma. A gente convive com isso diariamente, né, Hélio? A gente vai nas investigações, a gente capta vozes, se comunica, a gente vê coisas, muitas coisas. Só tem confirmado aquilo que a gente já acreditava. A gente tá vendo na prática, né, a coisa, né? Então, para questionar com a gente é um pouco complicado. Mas toda opinião é válida, certo? Pessoal, até o próximo vídeo. Fiquem todos na paz de Deus. Valeu!